Fala você ligado aqui no canal, bora fazer um curta e hoje nós vamos falar, depois de alguns dias que a gente teve pra pensar aí, nós vamos falar sobre o filme mais complexo e mais... Qual a palavra certa? Difícil do ano? Difícil, pois é. Vou falar sobre Mãe, ou Mother, que é um filme que a inicial é minúscula, inclusive, eu só descobri isso agora. Novo filme de Darren Aronofsky, né? Que já tem vídeo sobre ele no canal, um curta vídeo que a gente fez sobre ele, né, Pedro Guedes? Eu analisei toda a carreira do Aronofsky, todos os filmes dele, e assim, uma coisa que o Mãe volta a fazer, além de enfocar aqueles temas que são recorrentes no Aronofsky, que são a obsessão e essas coisas, ele também volta a lidar com uma coisa que o Fonte da Vida e o Noé também lidavam, que era religião cristã. E aí, o que nós podemos começar a falar sobre o Mãe? O que nós podemos falar aqui é que esse vídeo não vai ter spoiler até uma parte. A gente vai avisar que vai ter spoiler, porque a gente vai dividir esse vídeo em quê? E em parte técnica, né, que é a coisa mais simples da resenha, aquela resenha clássica, e depois a gente vai pras metáforas. Sim, pois é. Bom, então pra começar, o Darren Aronofsky, ele é um cara que sabe dirigir, certo? Não, isso a gente não pode negar. A direção é muito parecida com a direção do Lutador e do Cisne Negro, né? Dele ficar perseguindo a pessoa. Sim, total. Aquela câmera bem na nuca da pessoa, assim. A câmera sempre tá focada na Jennifer Lawrence, tá sempre nela. E é interessante que, tipo, o Aronofsky e o diretor de fotografia, que é o Labatic, eu esqueci o primeiro Trabalhou nome já com ele, né? Sim, pois é. Eles colocam o plano bem fechadão na cara da Jennifer Lawrence. Sim, é bem mais fechado que o Cisne Negro e o Lutador, assim. É bem fechado na cara dela. Sim, pois é. Pouco a gente consegue ver o corpo dela, raramente. Bem no início do filme a gente vê mais o corpo dela. De vez em quando mesmo, De vez em quando, mas geralmente é só o rosto dela. Mas isso é uma coisa interessante, porque isso coloca o espectador do lado dela. Sim, assim, exatamente. É como a gente vê, a gente sente ela, né? Pois é. Além disso, ele é um filme com uma fotografia bem arcaica. Sim. É um filme com tons amarronzados. Ele parece antigo, né, cara? Sim. Principalmente no caso do grão também. Ele deve ter falado com película, né? É uma fotografia bem granulada, bem grossa, assim. E é bem marrom, é meio escura, vamos dizer assim. Ele parece um filme de época, né? Só que não é um filme de época. Ele é um filme que remete a coisas antigas, colocamos assim. Verdade. Além disso, a parte de construção de som do filme, ela é muito cuidadosa. Primeiro que não tem trilha sonora, né? Isso. E quem faz o som, né, o efeito sonoro do filme é o Johansson, né, que trabalhou com o Villeneuve Na Chegada, no Sicário. É o colaborador habitual do Ele também participou da trilha sonora do Blade Runner 2049, mas ele saiu recentemente, tá chegando aí. Se prepare, vai vir coisas boas de Blade Runner. E aí, tipo, mas além disso, além do filme não ter trilha sonora, ele carrega muito em som diegético. Sim. Por exemplo, alguns ruídos que se estendem por um tempo além do necessário. Isso cria tensão, muitas vezes. Um exemplo é o próprio Javier Bardem comendo, né? Ele tem aquele gosto da mastigação que fica, sabe? Dá um nervoso, cara. E isso, silêncio total, sabe? Sim. Assim, cara, ele fica... Cara, fica... Arrepia, cara. E tem uma hora que ela vai olhar, ela coloca a mão na parede pra sentir o coração. Sim, o barulho do coração, cara, forte. Aí quando volta pra um plano de detalhe dos olhos dela, o barulho é interrompido. É interessante isso, do ponto de vista de construção, ele sabe construir suspense a partir disso. E vai lembrar que o filme ele é um suspense, né? Ele foi vendido errado, cara. A própria Paramount no Twitter, Facebook vende como um filme de terror, cara. Terror daquele jumpscare e tudo? O próprio trailer também é um filme de terror, tanto que o trailer tem uma trilha sonora bem macabra, que não tem no filme, que é aquela trilha sonora de violino, assim, arranhado, sabe? Por isso que eu não vejo mais trailer. Eu pensava que ia ser, vai ser o primeiro filme de terror do Aronofsky, cara. Eu achei interessante e tal, porque você comentou comigo uma vez. Eu comentei com você, eu até perguntei, o Mãe vai ser um terror dele, cara? E você, não sei. Porque o próprio Cisne Negro também flerta com terror, né? É um filme de suspense. É um filme de suspense com um pouquinho de terror. E esse filme também cara. Ele é suspense, ele tem um pouco de terror, tem um quê de terror. Né? Sim, mais psicológico, ele não tem um terror. Sabe, essas coisas assim. Sim, Não, inclusive, em termos estéticos, ele lembra pontualmente A Bruxa, que também é um filme de terror psicológico, né? Exatamente. Que negócio de época também, né? Sim, pois é. A gente não sabe se o Mãe é de época de fato, né? Mas, tipo... Parece ser. Pois é. E uma coisa que eu reparei na segunda assistida é que o roteiro do filme ele é muito bem resolvido do ponto de vista de diálogo. Tipo, ele não é um roteiro cafona. Por exemplo, tem uma hora, isso é muito significativo, o personagem do Javier Bardem pergunta pra Jennifer Lawrence: eu preciso pegar o seu amor. Isso daí é uma frase que poderia soar brega, mas que ela é literal no filme, então você acaba convencendo, sabe? E é interessante que a gente tá falando aqui da construção do terror, e eu acho que a montagem faz isso muito bem no ritmo do filme. O ritmo do filme, ele é bem...
Ele pode ser um filme meio longo, principalmente na primeira metade, mas ele tem um motivo, ele quer te fazer Não, eu acho que na primeira hora o filme é bem paradão. Depois, sabe, depois de 1h10, 1h20, o filme muda de um jeito que fica aceleradíssimo. Sim. Vira outro filme, cara. Mas é pra você sentir o sofrimento, assim, sabe? Ele é um filme que te coloca pra sofrer e do meio pro fim ele muda completamente. E é interessante que a montagem, ela é tão dinâmica que, embora não seja plano sequência... Parece que é, né? Não é nem questão de parecer que é, mas o ritmo todo, ele é um ritmo de plano sequência até, né? E outra coisa que o filme faz pra construir um terror bem objetivo é algumas imagens que surgem por milissegundos que ficam na sua cabeça, como por exemplo no final, quando certa coisa aparece dilacerada e tipo, é uma imagem que dura muito rápido, né? Não chega nem a um segundo. É um filme bem impactante, com imagens muito fortes. Tipo, a imagem surge e aí você fica com aquilo na cabeça. Caraca, eu vi isso mesmo? E aí, tipo, nós chegamos no principal, que é a atuação... As atuações. As atuações principalmente de Jennifer Lawrence, que fazia tempo que a gente não via ela atuando desse jeito, né, Pedro? Sim. Porque ela tava numa decaída, sério. Sim. Mesmo sendo indicada a Oscar, ela tava numa decaída. Não, ela tava escolhendo uns filmes Nossa. Eu acho que esse foi o melhor filme dela que eu vi como atriz. Eu acho, assim, tipo, nunca vi a Jennifer Lawrence desse jeito. Eu sempre achei que ela fosse uma atriz super valorizada, sabe? E ela abraçou o filme de um jeito, né, cara? Ela se dedicou bastante Ela entendeu, principalmente que ela entendeu o roteiro que o Aronofsky quis passar. Não, principalmente ela se entrega muito ao personagem e as nuances, tipo, ela começa devota ao marido e depois ela começa a ficar com aquela sensação de caralho, que porra é essa? Aí ela sai dessa incerteza pra ir pra revolta, sabe? E aí lá no finalzinho ela começa a se tornar, não vou dizer poderosa, mas tipo, ela começa a se tornar mais vingativa, ter um pulso mais firme. Ela começa a virar uma pessoa mais raivosa, mais cheia de atitude, né? Ela começa a agir, né? Sim, ela é muito passiva no filme, ela é muito tranquila, muito calma. Talvez seja porque, né, que a gente vai falar isso. Tem uma explicação pra ela ser tão calma no início do filme. Sim, pois é. Na primeira metade do filme, depois ela explodir. E ela... Sabe? Não, mas ela é impressionante. Ela começa a chorar em algum... Assim, num estalar de dedos em algumas horas. E todo o pânico dela, sabe, A cena do parto, cara, que eu acho que é onde tá, sabe? Que é uma das próprias cenas que ela tem, sabe? Ela não explode, assim, que ela começa a explodir, que é uma cena... Principalmente da direção do Aronofsky, né? Que ele sempre foca na cara dela, ele nunca muda, por exemplo, quer mostrar, sabe? O bebê saindo, não, ele tá na cara dela, cara, e ela começa a gritar, você... Cara, é foda. Mas assim, tipo, uma coisa, eu não era fanático pela Jennifer Lawrence, mas eu tenho que admitir, esse filme, ele não vai ser indicado a melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro no Oscar. Não, eu acho muito difícil, mas ela tem que ser indicada pra melhor atriz. Que, cara, na boa, eu não consigo viver num mundo onde um filme como Joy é indicado a melhor atuação. Esse filme não é. Ela não vai. Não é possível. E tem também, né, o Javier Bardem. Sim, pois é. Eu adoro o Javier Bardem. Cara, eu acho ele foda. Ele é foda. Ele é foda demais. O cara é monstro. E ele tá monstro nesse filme também. Monstro do bem. Monstro do bem. Mesmo a Jennifer Lawrence também sendo também do caralho, ele tem presença, ele ainda deixa, né, a sua marca nesse filme. Ele tem uma bondade que é tão grande que às vezes você começa a desconfiar dele. Cara, esse cara tá maluco, sabe? E é o bizarro que a gente vê muito ele fazendo vilão, né? Vilão, pô, 007, Onde Fracos Não Tem Vez. A gente tem essa visão do Javier Bardem como um vilão e a gente vê ele tão do bem, cara, nesse filme. Então a gente, o Boa Praça, o famoso Boa Praça, você acredita que ele é o Boa Praça. E você não quer que ele seja o Boa Praça. Ele quer que ele tenha um quê. Cara, você tem que ser do mal, cara. Tem que ter alguma coisa do mal, você não pode ser tão do bem. Não, mas ele é tão do bem que ele chega a ser meio nocivo até em algumas horas. De abandonar a Jennifer Lawrence, essas coisas assim. E assim, a Michelle Pfeiffer e o Ed Harris também. Fazia tempo que a Michelle Pfeiffer não tava tão bem no filme, hein, cara. A Michelle Pfeiffer nesse filme, cara, a Michelle Pfeiffer, ela dá raiva, porque o personagem pede isso. Sim. Ela é uma mulher terrivelmente venenosa. O Ed Harris é um cara bizarro também. E eles dois, eles são... Cara, você sente muito bem o lado da Jennifer Lawrence. Sim. Você consegue compreender... Você consegue entender perfeitamente o que ela tá passando. Porque você tá do lado dela, porque o Aronofsky te coloca dentro dela, assim. Exatamente. E aí, tipo, você sente a revolta dela com aquele monte de gente escrota aparecendo lá. E aí a gente começa a entrar na parte com o spoiler do vídeo, que é o seguinte. Em primeiro lugar, a arte, ela tem o papel... muitas vezes, de fazer a gente refletir. Sim, e eu acho que assim, tipo, embora a gente goste muito de filmes da Marvel, eles são filmes que você para de pensar nele a partir do momento em que os créditos sobem. Algum outro faz você dar uma pensadinha, tipo um Guerra Civil da vida, mas, cara, é uma coisa tão
muito pouquinho, assim, muito pouquinho. Perto desse filme Perto é muito desse filme é pouquinho. muito pouco. E eu acho que, assim, uma coisa que... Isso daí é outra coisa que o papel da arte tem. Tipo, existe muito essa discussão de o que é arte e o que é lixo, né? Exatamente. E eu acho que é muito revelador que muita gente esteja taxando o Mãe de lixo. Eu comparo esse filme, sabe, com aquela pintura. Você já viu aquela pintura? Onde tem um pintinho preto, assim. Tudo branco, Uma pintinho mancha, preto. né? Isso, uma mancha preta. Pra mais pessoas, isso aqui vai ter um significado do caralho. Pra outros, aquilo não é nada. Mãe é exatamente isso, Sim. entendeu? Aham. Esse filme, cada um vai ter sua visão. Cada um vai ter sua interpretação desse filme. É isso, cara. É exatamente como se fosse uma obra de arte. Sim, pois é. É mãe. Mãe é isso. Sabe aquela velha história de as pessoas odeiam aquilo que elas não entendem? Eu acho que esse que é o negócio do Mãe. Ele é um filme que quando chega no final você não entender. Você pode ter entendido, mas você tem que pensar. Tem que pensar. É um filme que você não pode largar quando os créditos sobem e a luz acende. Por isso que eu acho meio que, sabe, chato você ver esse filme sozinho. Porque eu acho que você esse filme tem que ser conversado, tem que ser debatido com alguma pessoa. Sim. Porque, por exemplo, se você ver esse filme sozinho, como é que você ia se sentir? Você ia ficar meio perdido. Sim, pois é. Ia conversar sozinho na rua, assim, cara, não sei o quê. Ou ia ligar pra alguém pra tentar, sabe? É meio chato, sabe, você ver sozinho. Nós vimos esse filme junto com, sabe, o Arthur, essa galera. A gente começou a debater sobre o filme, foi sentar, sabe? E o filme tomou E o forma. filme foi criando, foi crescendo, foi falando, cara, que filme animal, cara. Pois é. Filme foda, cara, entendeu? Em termos, esse filme ele me lembrou um pouco aquele filme que saiu ano passado, O Demônio de Neon. Sim, que você odiou, né? Que é um filme que eu achei uma merda, mas tipo... Mas eu não vou dizer que O Demônio de Neon, ele não é um filme que você pode esmiuçar. Foi um filme que eu não tive interesse nenhum em esmiuçar, porque pra mim ele foi um filme básico. Ele é um filme que você olha e não tem muito o que interpretar dele. Teve muita gente que amou esse filme, que achou do Tô caralho, ligado. incrível e tal. Não, mas ele é um filme que, nesse sentido, é preciso reconhecer. Ele, pelo menos, ele dá carta pra você falar. E o Mãe também. Também igual. Eu não vou ficar surpreso se hoje as pessoas estão falando muito mal do filme, o filme não tá indo bem de bilheteria. Eu não vou ficar surpreso se esse filme depois ele virar um cult, underrated, que nem foi o Fonte da Vida. Fonte da Vida. Talvez o Blade Runner também foi exatamente assim. Foi um Sim. filme que todo mundo falou mal, foi uma merda e tal, pra depois, lá, 20 anos depois, o filme foi crescendo. Pois é. Mãe pode ser a mesma coisa. Eu acho que o Mãe vai ser a mesma coisa. E aí você deve estar se perguntando por que vocês falaram que ia ter spoiler e não tá tendo. Agora vai começar o spoiler. Bom, pra começar, a gente tem que deixar claro, como a gente falou no início, que esse filme ele tem um monte de alegorias bíblicas. Isso daí é bem latente. Não, até. a gente tem que separar esse filme com calma. É. Com calma. Vamos por parte, que nem Zé Jack Estuprador. Eu não sei se ele dizia. mas- A gente já fez essa piada no vídeo do Alien. Exatamente. Aham. Vamos lá. Primeiro de tudo, quem é a mãe, quem é Jennifer Lawrence? Jennifer Lawrence é a mãe natureza. A gente, quando a gente saiu do cinema, a gente ficou na dúvida se ela era a mãe natureza ou se ela era a Maria, mãe de Cristo. Sim. Certo. Isso ficou mais claro agora na segunda vez que você assistiu, né? Eu assisti ao filme Eu da segunda vez. eu não vi, só vi a primeira vez, mas ficou mais claro pra ele. Pois é. E também comecei a pensar mais, exatamente, ela é a mãe natureza mesmo. Porque a gente saiu do cinema, a gente saiu com várias informações fragmentadas. Sim. A gente achou, inclusive, que o filme fosse uma colcha de retalhos proposital. Sim, vários Tipo, pedaços da Bíblia aleatórios, ali. assim, Só que não é salpicados, isso, né? não é isso. É exatamente a Bíblia segundo Aronofsky. Sim. Exatamente isso. É a visão de Aronofsky da Bíblia. É a né? Bíblia inteira ali. A Bíblia inteira, quer dizer, assim, quer tem dizer, o Antigo um resumo, Testamento, né? tem o Novo Testamento, tem até Noé do filme, sabe? Se Tem- você puder encarar assim, né? Os Cavaleiros de Apocalipse também tem o Apocalipse, tem tudo lá, cara. Sim. Bem resumidinho. E tem até coisas que a gente não pegou. Eu vi gente falando que tem coisa sobre Lúcifer lá. Várias outras coisas que você ainda não peguei. Sim, Você conseguiu pegar alguma não, coisa ainda sobre Lúcifer? Tem gente que fala que é um filme satanista, até que eu achei bizarro, mas não sei, né? Ah, vai que, É o que a né? gente falou, cada um interpreta esse filme da sua maneira. Esse filme ele vai ter tanta coisa, tanta discussão na internet, muita cara. discussão. O Reddit vai pegar fogo. Assim, para mim, depois de ter visto o filme 2 vezes, eu acredito que é um filme sobre a mãe natureza. Vamos ler a Bíblia partindo do princípio que nós somos a mãe natureza. Sim. Tanto que é por isso que o nome do filme é Mãe. Exatamente. Não é qualquer mãe, é a Mother Nature. Então, tipo, o filme ele começa mostrando o Deus criando o universo, de certa forma, depois de uma devastação anterior. Sim, que é Javier Bardem, é Deus, sim, porque é acreditado no Crash como rim, com um H maiúsculo. O Deus é aquele, tipo, com um H maiúsculo Sim, da Bíblia, né? H maiúsculo grandão. E como o Gatti falou, o filme começa com um rosto de uma mulher pegando fogo. Certo. Aí ele foi, caralho, que porra é essa? Uma mulher que, vale apontar, não é a Jennifer Não é a Lawrence. Jennifer Lawrence. Eu reparei isso melhor na segunda assistida. Sim, eu já tinha percebido isso também, que não é ela. É. Aí começa com uma casa reconstruída. Então, vamos começar. Quem é a casa? A casa seria o mundo, né? O planeta Terra. Não é exatamente isso? O mundo é o universo.
Não, eu acho que é mais o planeta Terra, porque a mãe natureza é a mãe natureza do planeta Terra. Mas ela também pode ser... enfim. Entendeu? A gente não sabe como é que então. A visão é que Deus criou o planeta Terra ali. Ok, Criou certo. um mundo e botou a mãe natureza pra cuidar desse mundo. E não é à toa que a Jennifer Lawrence, quando ela aparece no filme, ela aparece... Praticamente, a única coisa que impede ela de estar nua é que ela tá com Ela tá um véu branco ali, né? Transparente. E é bem sugestivo, que tipo, ela é bem branca, ela é bem... E isso pra mim significa que ela é pura, ela é imaculada, intocada que nem a mãe natureza. E eu acho que faz muito sentido que a Jennifer Lawrence e o Javier Bardem sejam um casal com uma distância de idade. Sim. Isso significa que Deus é mais experiente, ou seja, ele veio antes da Jennifer Lawrence. Isso Tá também, bem antes. Isso também pode pegar outras camadas, né? Sei lá, pode ser uma alusão ao casamento onde um homem é mais velho com uma mulher mais nova, sabe? Onde tem esses problemas assim, um homem mais experiente com uma mulher mais nova. Uma visão social que as pessoas meio que abraçaram, social também, né? você pode pegar também essa visão social. Você pode encarar o filme como uma crítica ao machismo, em também, certo nível, mas... Tem sim uma crítica ao machismo, tem também uma crítica à fama, sabe? Tem várias outras camadas. A luxúria, várias outras coisas sim. O filme não é só bíblico também, tem outras alusões. Mas a maior crítica que a gente vai falar é uma crítica a certa coisa que engloba tudo isso, machismo, fama, luxúria e etc. E a hipocrisia de compartilhar e não compartilhar. É a humanidade. Né? A humanidade. A gente vai especificar isso muito bem. Por quê? Eles criam um universo, existe uma joia que parece uma joia do Thanos lá, que é o fruto proibido, né? É, a maçã do Éden. A maçã do Éden. E aí ele coloca lá, isso. Em cima daquela cabeceira que é meio uma árvore, aquilo ali é intocável, ninguém pode tocar naquilo. Pois é. E aí, em certo momento, chega um cara, o Ed Harris. O Ed Harris é um cara que já se mostra um pouquinho displicente com a mãe natureza, porque ele já chega fumando na casa, ele joga fora. Ele caga pra ela, caga muito, e ela fala, foda-se, vamos, opa, meu Deus, chega aí, vamos conversar. Mas ele fica endeusado com ele também. E o Javier Bardem, né, que é Deus, adora ele, cara. Sim. Nossa, vamos conversar. Não, dorme aqui, não, você não vai ficar lá no escuro, vem pra cá, vamos conversar. Por que eu vou te expulsar e tal? Sim, ele adora, que seria Adão, né? Mas a mãe natureza, ela fica meio, que porra é essa? Ela fica meio, chegou um intruso na minha casa, quem é esse cara? Aí vai estar invadindo minha propriedade, né? Aí existe uma cena, primeiro existe o coração da mulher tá lá na casa, ela coloca a mão e sente o coração, conforme o filme vai passando e a humanidade vai crescendo, o coração vai se petrificando. Sim. Mas isso é depois. E aí... Isso é o decorrer do filme. Mas aí logo depois do Adão, tem uma cena dele no banheiro vomitando e aí você vê por alguns milissegundos... A costela dele rasgada, assim. É o tipo de coisa que se você piscou, perdeu. É uma coisa não é uma coisa clara, sabe? Tá ali. E tu vê tu vê Deus escondendo a ferida da mãe natureza. Sim. E a gente vê ele vomitando, né? E essa vomitada, logo em seguida, aparece Michelle Pfeiffer, que seria Eva. Sim, pois é. E daí então foi a criação de Eva ali. E que é Ele vomitou, saiu a costela e criou Eva. E que foi a que comeu o fruto proibido. E foi ela que comeu. E ela é a primeira a demonstrar interesse pelo fruto proibido. Pois é. Não, se bem que o Adão também já demonstrou um pouco antes. Mas não do jeito que ela queria muito entrar ali dentro. Ela partiu correndo pra dentro do carro. E ela, o que ela fez? Ela foi mexer e quebrou, ou seja, ela comeu o fruto proibido e deu merda. Aí Deus ficou puto, mandou eles saírem do quarto, mas não saírem da casa. Sim. Porque ele falou, eu não posso expulsar vocês. Vocês estão aqui no mundo. Vocês, homens, estão aqui no mundo. E aí, mas o que ele faz? Ele ele tranca o paraíso. Sim. Quer dizer, o paraíso não, ele tranca... Ele é meio como se ele estivesse jogando o pecado na humanidade. Sim. O livre-arbítrio. Tanto que depois aparece um contra-plongé do Javier Bardem como se fosse Deus saindo daquela sala. Sim, ele, verdade. Aí aparecem os dois filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Caim e Abel. Que depois se matam. Inclusive é muito coerente que os dois sejam irmãos, que é o Don Hall e o Brian Gleason. E são irmãos na vida real, os irmãos Gleasons, né? E aí, eles se matam. E aí depois Deus leva eles pro hospital, eles voltam. Engraçado que aí também pode ser outra, né? Tem outra camada aí que é da família, né? Que tem uma parte, tem uma briga de família lá, que dinheiro e tal, que o pai tá morrendo, não tá deixando dinheiro pra família e tal. Tem outra crítica também que você pode pegar e fazer uma crítica a isso, sabe? Briga de família e tal, coisas pessoais sobre família. Aí depois existe não é um funeral, mas é uma reunião que todo mundo faz pra relembrar o filho que morreu. E começa a entrar um monte de gente na casa, que seria uma invasão. A humanidade começa a crescer, né? Pois é, a humanidade começa a se povoar. Aí, cara, eles começam a ser muito abusados. Eles entram no banheiro, começam a transar no quarto da Jennifer Lawrence e saem.
caem, Jennifer Lawrence fica possessa. Primeiro ela fica, caraca, que merda é essa? E aí a cena termina, cara, a humanidade é muito teimosa, e aí você até pode pensar, porra, isso pros nossos padrões, uma pessoa ficar sentando na pia de provocação... É bizarro. Pode até parecer bizarro pra gente, mas se você parar pra pensar, a humanidade faz isso. Faz isso, em coletivo. Sim. Quando a pia quebra e começa a vazar água, é como se fosse o quê? O dilúvio de Noé, aquele é o castigo de Deus na humanidade. Que é quando todo mundo resolve meter o pé. E a humanidade vai embora e só fica a mãe natureza e Deus de novo na casa. Aí termina-se o Antigo Testamento, Sim. Segundo filme. Segundo filme. E aí começa o novo. E aí começa o novo, que é quando Deus resolve ir lá e finalmente, depois de muita... Ter um filho com a mãe natureza. Depois de muita limitação, ele vai lá e consegue transar com a Jennifer Lawrence, aí eles têm um filho, e aí surge a inspiração pra ele criar o quê? A Bíblia. E aí surge a inspiração pra ele escrever o poema dele, Sim. que é a Bíblia. Aquilo ali, total a Bíblia, total. E aí ele começa a inspirar a humanidade. Ele liga para a gente dele, tem que publicar isso, tem que mostrar isso pras pessoas e tal. As pessoas começam a descobrir o poema dele, começam a ficar maravilhados com aquele poema. E aí vai surgindo a Bíblia. Eles começam a... Não é exatamente a Bíblia, mas é a palavra... Eles querem publicar aquela palavra. Querem dar a aquela Bíblia palavra veio depois de Jesus. Sim, exatamente. A Bíblia veio Então, depois de Jesus. É. Mas ali é o começo. É o começo daquilo. É a inspiração. Sim. São as inspirações. Aquilo ali, pelos... os 10 mandamentos, talvez? Talvez. Pode ser os 10 mandamentos. A editora do cara, a Kristen Wiig, Kristen Wiig. ela pode ser uma seguidora fervorosa que depois se torna fundamentalista, inclusive. Ela parece matando gente. Sim, com certeza. Ela parece. Isso pode ser uma alusão... Tem uma hora que ela fala que é pra matar a mãe natureza. Isso pode ser uma alusão à Igreja Católica também. Também. Que também matou... Não só a Igreja Matou Católica. um monte de gente em nome de Deus, né? Não é só a Igreja Católica, são tipo... religiões. Sim. E esse tipo de coisa. Sim, e outras pensamentos. Tem a criação da religião lá. E aí vem o terceiro ato, onde a casa vira uma porra louquice, todo mundo começa a invadir, e aí depois chega o terceiro ato e é aquela porra louquice. As pessoas começam a transformar a casa dela numa boate, e aí vem todos os pecados humanos. Vem tudo a ali. luxúria, a crítica à fama que você falou, a hipocrisia, o egoísmo e essas coisas. E também, eu senti ele também, o Apocalipse também ali. Não, o Apocalipse é depois. Também aparece Apocalipse também. Também senti um pouco do inferno, ele também tem uma hora que ela desce, aí tem um monte de pessoas presas várias gaiolas, assim, pessoas presas, e o cara, chegou, pega aquela anja ali, sabe? Como se ela fosse talvez até, sei lá, um anjo caído que foi pro inferno, né? Talvez seja aquilo, entendeu? E além disso, começam as guerras. Tipo, a polícia entra lá, aí entra a galera criando cultos pro Javier Bardem. Aquilo ali pode ser alusão à Idade Média, cara, onde falam que Deus cagou pra humanidade. Deus foi tirar, sabe? Foi embora. Deixa a humanidade se fuder aí. E vambora. E aí os homens começam a pecar. Então. Sim, aquilo ali pode ser exatamente a Idade Média, onde começou guerras, a Igreja Católica crescendo, a religião crescendo, sabe? Mas nesse sentido, o filme tá um pouquinho fragmentado. Sim. Que, tipo, tudo isso ao mesmo tempo. Tudo isso ao mesmo tempo. E aí Jesus vem. Jesus nasce. E acalma tudo. Acalma tudo. Aí surge a esperança de que isso possa diminuir esse caos todo da Idade Média que você falou. E aí começa a briga da mãe natureza com Deus. Sim. Que ela não queria dar o filho dela, não queria dar Jesus pra Deus, mas Deus não confia na humanidade. mas Deus queria mostrar porque Jesus para a humanidade, que ele quer mostrar, ele quer o amor das pessoas, ele quer que a humanidade fique bem, né? Só que aí Jesus é distribuído lá por causa do Javier Bardem. Exatamente. Porque ele é muito teimoso. Ele mostra Jesus pra humanidade, a humanidade sabe que, nossa, não sei o que, sabe, como se fosse o nosso salvador e tal, aquilo que vocês já conhecem. Eles matam o bebê. Sim, o bebê morre exatamente em forma de cruz. Mas aí é uma morte muito foda não, muito feia. Feia porque o bebê, cara, que eles quebram a cabeça do bebê, cara, nossa, uma coisa horrorosa. É o tipo de... Nossa senhora, e aquilo ali é alusão ao Cristo sendo crucificado. Lógico, né? E logo depois tem aquela cena que o Guedes falou, não parece sem spoilers, que é aquela mais marcante, que é o bebê dilacerado. E depois foca nas pessoas comendo o pedaço do bebê, que aquilo ali é o Corpus Cristo, né? Corpo de Cristo. Que é o corpo de Cristo. A hóstia. E uma coisa que eu peguei na segunda assistida, tem uma hora que o Javier Bardem aparece com um negócio cinza, fazendo a marca nas pessoas. Sim, aquilo ali é o batizado. Não, batismo. Não é nem o batismo, aquilo ali é quarta-feira de cinzas. Pode ser também. Que tem um negócio ali. Isso me lembrou, assim, porra, o Deus chega lá pra mãe natureza e fala, não, a gente não pode perder a fé nele,
deles, a gente tem que acreditar na capacidade de perdoar, a gente tem que perdoar essa galera. Sim. Aí a mãe natureza fala, não. Que é exatamente o que ela faz e o que ela faria se ela fosse uma pessoa com coerência. Você perdoaria alguém? E o que é castigar a humanidade? Furacões, terremotos, tsunami, essas coisas. É exatamente o que acontece no filme. Ela explode, sabe? Explode. Não, começa a rachar tudo. Começa a rachar tudo, que seria o quê? Esse terremoto, talvez, aquilo, pode ser uma alusão ao terremoto. Cara, e você... E assim, pensando você perdoa... Se você fosse a mãe natureza, você perdoaria a humanidade tão fácil quanto Deus diz? Não. Também não, e a gente precisa falar também uma coisa, que antes disso, a mãe natureza apanha. Ela apanha de uma forma bizarra. Pois é. Sabe? A humanidade começa a estragar. Cara. Isso é o quê? A criação da civilização, né? É prédio, a indústria, é tudo que acontece. Sim. A humanidade castigando a natureza. Sim. O desmatamento é o mínimo, né? Que a gente pode falar. É o mínimo, sabe? E aí ela resolve, não, foda-se, eu desisto dessa merda. Ela explode, e aí, pensando nisso, agora o que você falou faz sentido. A casa realmente é a Terra. Porque ela vai pro porão. Ela vai pro porão. E lá, é o núcleo. Seria o núcleo da Terra e ela explode. O mundo explode, o mundo acaba. Mas por que é o núcleo? Porque tem uma hora que ela sangra e aí o sangue escorre na parede. Não é ela que sangra, uma lâmpada explode com sangue, aí o sangue forma silhueta de uma porta na parede, né? Sim. Aí ela abre e tá lá dentro do núcleo da Terra, que é um combustível. Qual é o nome daquela porra? Acho que seria o local do aquecedor da casa. Uma coisa assim. Onde tem fogo lá. Ela vai lá, pega o isqueiro e resolve tacar fogo na casa. Explode tudo. E Deus é o único que não morre. Pois intacto. Ou seja, é o apocalipse ali. Exatamente, ali é o fim da humanidade. Deus fica intacto, aí ela pergunta pra ele, quem é você? Aí ele fala, eu sou o que eu sou, e você? Aí ele coloca ela numa caminha lá. Sim, ela toda queimada, toda destruída. Acabou, né? Ela tá só o pó. E aí, tipo, aparece no cenário, assim, aparece um reflexo, uma luz entrando dentro da casa que é em formato de cruz. Sim. Quando eu assisti isso a primeira vez, eu achei meio brega, né? Eu achei meio brega, eu achei meio Zack Snyder, sabe? Um simbolismo muito óbvio. Mas na segunda assistida fez mais sentido, porque pra mim não é uma metáfora, não é um simbolismo. Aquilo ali é meio que o Aronofsky piscando pro espectador, assim, tipo, você entendeu, né? Tu pegou. Depois de tudo isso, é óbvio que você entendeu. Sim. É meio que isso. Então eu aceitei melhor isso. E aí, ele pega o amor dela, como a gente falou no início. Pega o amor dela e transforma de novo na maçã do Éden. E assim, ele pega o coração de pedra dela, de dentro tira a maçã do Éden e recria o mundo de novo e recomeça tudo e o filme acaba. E o filme acaba com ela, uma outra mãe natureza nascendo. Que não é Jennifer Lawrence. Seria um novo mundo crescendo de novo, um outro planeta, sabe? Ele recriando fazendo outro planeta Terra. Mas assim, algumas pessoas podem achar esse filme absurdo demais, lógico, né? E ele é absurdo. Sim, ele só foi esse desse filme quando acabou. Apareceu no Aronofsky, a gente começou a pensar. Não, o Aronofsky é maluco, eu pensei nisso. Não, ele é. Mas assim, cara, tudo no filme tem algum significado. Nada lá tá de graça. A gente ainda não conseguiu sacar direito qual é aquele suquinho de... Esse suquinho que a Jennifer fica tomando, a gente não sabe o que é. Você não conseguiu sacar? Ainda não. É difícil. Pois é. Mas uma coisa que a gente tem que dizer, esse filme não é uma crítica ao cristianismo, cara. Eu acho, eu que não sou cristão, que fique claro, eu não acho que... Eu não vi muito o porquê. Eu não vi nada de, cara, nada ali. Eu acho, inclusive, que, na verdade, esse filme nada mais é do que o Aronofsky, que é um cara ateu, demonstrando fascínio com a história da Bíblia e construindo a sua própria versão resumida, né? Sim, foi o que ele fez em Noé também, né, cara? Ele criou a história de Noé ali. Não, o Noé eu entendo, porque o Noé, ele coloca o Noé como um cara maluco. O Noé tem uma crítica, sim, ao cristianismo. Fundamentalismo e tal. Com certeza. Mas o Mãe, agora, tipo, ele é a versão o que a gente falou nisso, né? É a Bíblia segundo Aronofsky. Pois é. E é interessante que isso demonstra, o Arthur falou isso, será que o Aronofsky ele é mais agnóstico do que ateu? Sim, porque ele pensa, cara, ele gosta, não sei se ele gosta, mas ele gosta de pensar sobre, gosta de discutir, ele acha interessante aquilo. Mas uma coisa que eu ouvi, uma reclamação que eu ouvi na internet, é que o filme, ele tem várias metáforas, que não são tão metáforas, mas são metáforas, que não chegam a lugar nenhum. É tipo, A mais B deveria ser igual a C. Só que o que o filme deixa é A mais B igual a nada. Não, eu discordo totalmente. Eu discordo totalmente porque, cara, na minha opinião, o objetivo desse filme é fazer a gente
imergir no ponto de vista da mãe natureza. E a gente... Não é sobre o cristianismo, sobre Jesus, não. É sobre a mãe natureza, cara. Pra gente pensar o quão merda a gente é. E é isso. A gente destrói, cara. Acaba com o nosso mundo, sabe? E a partir do momento em que a gente compreende como é a mãe natureza, a gente se vê muito como os vilões da história. Sim. Então eu acho que o objetivo desse filme é criticar a humanidade e demonstrar, cara, a gente tá na merda, nós somos os merdas, nós somos maus por natureza. Pra mim esse é o objetivo do filme, fazer a gente pensar nisso. E em vez de ele pegar, vamos fazer um filme sobre, vamos criticar essa humanidade, não, ele pegou a Bíblia e criticou a humanidade, com a ajuda da Bíblia, cara. Então, pra finalizar, Mãe é um filme que você precisa pensar depois, você tem que discutir, tem que ter debate, inclusive aqui é fundamental, Sim. Assim como foi no... Passa a sua visão do filme, aqui nos comentários. Bota tudo lá, que nem vocês fizeram lá no vídeo do cinema brasileiro atual, bota tudo lá, passa a sua visão, o que você acha do filme, entendeu? Tem coisas que a gente não viu, bota lá. Comenta, divulga esse vídeo também pra ajudar a gente na nossa divulgação, sabe? Já vai dando aí o joinha, compartilhar também, porque isso vai ajuda muita gente, sabe? E esse filme é a nova obra-prima do Aronofsky. Eu acho que é o melhor filme do ano até agora, eu acho. Provavelmente. É o filme, não em termos assim, tá? É em termos técnicos também, é espetacular, mas em debate, cara. É o filme que mais gerou debate até agora. E cinema é isso, cinema tem que gerar debate também, cara. Cinema não é só você ver o filme e acabou, não. O cinema tem que continuar, tem que debater. Não, mesmo que você não tenha gostado do filme, acho que todos temos que concordar que ele, no mínimo, é o filme mais inquieto do ano, vamos colocar assim. Bom, então é isso, nosso veredito é que Mãe está aprovadíssimo. 5 de 5, filmaço, melhor filme do ano. Você tem que correr pro cinema pra assistir. Vai correr pro cinema, vê esse filme no cinema, esse filme tem que ser visto no cinema, debate com seus amigos, sabe? Mas se prepara que o teu cérebro vai chacoalhar. Vai explodir. E não é um filme que vai te deixar, que você vai ficar... vai sair animado, empolgado. Não é um filme que vai te agradar. Inicialmente você também não possa gostar do filme, você pode gostar do filme depois. Você saiu do cinema, tá o dia o filme, mas viu o nosso vídeo agora e começou a gostar? Isso aí, joinha, é nóis. Pois é. Dê like no vídeo, comenta, porque é muito importante, fala o que você achou de Mãe. Compartilha, né? Compartilha também, se inscreve no canal, acesse os nossos parceiros. Redes sociais aí também. E é isso, um grande abraço. Valeu! E semana que vem tem Blade Runner!